Olá, pessoal, iniciando mais um Papo Easy. E aqui, antes de começar esse Papo Easy, eu comecei a fazer uma reflexão. E como eu tenho a agradecer pelos meus sócios, né, que estão nessa jornada, ao time da Easy, minha família, enfim, mas a quantidade de amigos que eu tenho. É incrível a quantidade de amigos que eu tenho. A cada podcast que eu faço é uma conexão que em algum momento da vida eu tive a oportunidade de ter e trazer, na verdade, esse podcast mais do que levar conhecimento, levar um pouquinho, desmitificar algumas questões muito técnicas da indústria. Eu acho que está sendo muito mais para eu reencontrar grandes amigos e para eu apresentar eles para vocês. Então isso está sendo muito bacana. Hoje a gente vai começar uma sequência de 4 podcasts. Quem nunca viu Babel com Brad Pitt ou Crash no Limite da Loucura, procure lá e assista, porque vai ser parecido. Eu vou entrevistar pessoas que não se conhecem, 4 histórias completamente diferentes, mas que no final vocês vão ver que tem tudo a ver uma com a outra, e essas histórias vão se cruzar no final, porque tem um elemento muito comum que vocês vão identificar nessas entrevistas, que eu vou estar conduzindo junto com vocês, que vocês vão ver que como esse elemento, que muitas vezes ele é delegado, né? Ele não é levado muito como prioridade, mas ele faz toda a diferença. E nessa mesa aqui tem muita história, e junto a essa mesa tem uma pessoa que, puxa, é uma felicidade. Acho que o podcast só foi um pretexto para poder a gente se aproximar de novo. Tem toda uma história aqui para poder contar. Eu vou apresentar o Guilherme Medeiros de um outro jeito, talvez, que é o que ele não se preparou para se apresentar. Mas eu vou deixar ele primeiro se apresentar do jeito quase que oficial, digamos assim, e depois eu vou fazer a minha apresentação do Guilherme Medeiros. Guilherme, prazerzaço, brigadão de estar aqui, cara. Obrigado, não precisa suar a mão, não, cara. Obrigado. Não precisa suar a mão, não, cara. A gente vai falar, tá falando de filme, a gente vai falar de 300 hoje. 300. A gente vai falar de boteco. Isso me remete a algumas coisas muito boas. Então, muita coisa. Primeiramente, obrigado, cara. Obrigado pelo convite e realmente já acompanho, né, o podcast, todo esse trabalho, né, o trabalho de vocês e se não fosse por isso, como você falou, né, o pretexto da gente se reencontrar aqui, isso é ótimo. Então, só me apresentando rapidamente, Guilherme Medeiros, eu sou paratiense, do Rio de Janeiro. Já estou em Curitiba há 14 anos, pai da Lara, pai da Alice, marido da Marise, pessoa que me ajuda muito, que me orienta muito. Sou engenheiro de formação, engenheiro de telecomunicações. Comecei meados de 2001, no mercado de trabalho, como estagiário, como um estagiário de engenharia em fábricas, uma vivência em hardware, com problemas e dia a dia de manufatura de produtos eletrônicos. Aí, em algum momento, depois de passar poucas e boas ali, um aprendizado, né? E isso que você falou no começo é muito bacana, né? É quando você para e você olha quantidade de amigos, a quantidade de conexões que você fez, né? Eu acho que é isso que importa na nossa jornada, no final das contas, né? Então, isso é muito bacana, também tem muito, muito orgulho. E aí teve um rapaz meio louco que não sei como me encontrou e me trouxe para Curitiba. E aí eu vim para cá, fiquei ainda nesse... De mala e cuia. De mala e cuia com tudo, a esposa topou na hora, já víamos juntos. E com isso, né, já como falei, já tenho 2 curitibaninhas aqui, então já estou muito... É a minha segunda casa, meu segundo lar, de fato. E nesse mundo de indústria, depois fui para... Ainda assim, em hardware, fui para P&D, fui trabalhar com desenvolvimento, pesquisa de produtos de informática, né, de computadores em geral. E com isso, uma outra vivência, trabalhando até com outras culturas, outros idiomas, possibilidade de interagir com pessoas e grupos e projetos de outros países. E meados de 2010, 2011, as coisas começaram a mudar para a parte de software e o software começou a aparecer na minha vida, né? Então, aí eu já tinha um pouco de técnico, né? Como eu falei, engenheiro, mas também já fazendo gestão de pessoas. Pessoas não tem como, no final do dia,
tudo se define, se acaba em pessoas. Não tem como fugir disso, né? E aí, hoje, com uma parte, um início de uma vivência muito boa em hardware, e depois para software, onde, né, com novos devices, novos form factors, né, tablets e smartphones, enfim, passando assim, para quem é novo, parece que não existiu esse mundo antes, mas existiu, né, a gente sabe. E aí o software cada vez na minha vida, e hoje eu estou como diretor de uma empresa, de uma consultoria de Quality Assurance, né, no mundo de TI, onde o nosso dia a dia é traduzir esse techniquez, fazer as estratégias de qualidade dos produtos, né, dos nossos clientes fazerem atender a expectativa deles, né? Então, esse conceito, como a gente estava falando antes, qualidade é um conceito, cada um é uma percepção, cada um tem a sua, cada CNPJ tem a sua definição, tem a sua estrutura, tem a sua forma de tratar, mas na prática existe, se quiser definir de uma forma muito rápida, a internet está cheio disso naquele meme de realidade, né? Expectativa versus realidade, simples assim. Na hora que os dois se encontram, naquilo que na hora que você entregou, né, o seu realizado foi exatamente aquilo que você planejou, cara, beleza. Ou você conseguiu fazer mais, né, que é o tal do exceder a expectativa. Mas enfim, já alonguei a introdução, já entrei até em alguns assuntos. Esse sou eu de uma forma não tão breve. Hoje você está na Prime Control. Prime Control. Né? Isso aí. Cara, e se fosse resumir, né, cara, puta, eu tenho que achar os defeitos do filho dos outros, cara. Puta, minha missão é mostrar que o teu filho deve ter algum probleminha. E é tão difícil apontar problema pros filhos dos outros, né, cara? Exato. Até porque você também tem filhos e os seus também têm filhos. Todo mundo tem o seu telhado de vidro, tem a sua telha, pelo menos, de vidro, né? Então, como você conseguir tratar, você foi num ponto muito cirúrgico. É isso mesmo, é como você conseguir se colocar nisso e por isso que no final do dia pessoas, né? Sim. Então, esse mundo de exatas, você entra, né, de software, um monte de 0 e 1, que na prática não tem como dar errado, né? Se você colocar nas equações ali, 1 mais 1 sempre vai dar igual a 2, depende em qual condições, de pressão, temperatura, enfim. Só que tem uma pessoa que entra ali, né? Tem uma pessoa que interage com aquilo. E é aí onde você vem para o lado da incerteza, para o lado do imprevisto, né? Que é válido. A gente só tem que saber trabalhar, né, com esse imprevisto. A gente só tem que saber se posicionar. Até você consegue planejar os imprevistos, os problemas, né? Você se dá, ter uma noção do todo e saber se preparar, né? Então, eu costumo trazer muito que, na minha essência, eu sempre espero o melhor, mas eu estou trabalhando todo dia para estar preparado para o pior. Porque aí você consegue, nesse meio termo, você consegue atender a todas as surpresas do dia a dia. Porque tem algumas coisas que parece, né? Muito frase de LinkedIn, mas você vive isso no dia a dia realmente, né? A mudança é a única certeza que a gente tem. As coisas vão mudar, né? E dependendo do aspecto, do que vai mudar, onde está alterando, como você está conectado com aquele time, como que você está conectado com aquele propósito, com aquele objetivo, naquele momento, na sua corporação, no seu departamento, isso, vida profissional ou pessoal, que seja, né? Mas agora eu vou apresentar o Guilherme Medeiros. Vamos lá. Em determinado momento da minha carreira, ficou muito claro para mim que tem uma tríade do sucesso ali, né? Que sempre parte de pessoas, as pessoas certas, no lugar certo, motivadas, que seguem não como limitador, mas como direcionador a algum tipo de processo, algum tipo de metodologia, com apoio de ferramentas. Ferramentas nunca é o fim, mas é o meio para poder chegar lá. Porque é através das pessoas motivadas, imbuídas de um objetivo, de um propósito, que a gente consegue chegar lá. Eu tinha um propósito, eu acho que lá por 2005, que era buscar pessoas melhores do que a gente. Então, em determinado momento, a gente tinha um desafio que era... A gente montava equipamentos relativamente mais simples, a gente queria entrar no mundo novo da informática, que era montar placas. E o processo de montar placas aqui, se fosse explicar, principalmente de placas com complexidade como motherboard, eu poderia levar uns 10 podcasts aqui. Aí precisava alguém bom
para soldar, para fazer a solda das placas, alguém bom para cuidar de algumas partes características de teste e precisava alguém bom para automatização de testes. E nessa mesa aqui tem um elemento aqui que é em comum a nós dois, que é essa bicicletinha e esse vasinho que está aqui, Guilherme. Por quê? Quem me deu essa bicicletinha, esse vasinho, faltando uma semana para o meu aniversário, foi alguém chamado Isabel. A Isabel, que quem sabe vai poder assistir nosso podcast, ela foi a pessoa que foi junto comigo. Então era uma pessoa que é gerente de RH e eu. Uhum. Vamos buscar essa pessoa no mercado que está preparado para poder disponibilizar esse tipo de mão de obra qualificada. O que a gente tem para oferecer? Não tem muita coisa, é uma empresa pequena que começou no Paraná, então o que tem é a gente dizer um desafio, falar um propósito e achar alguém que é melhor do que nós nesse desafio. E aí o hotel, se eu não me engano, um hotel em Campinas. Várias pessoas, né? Então, um processo daquele de entrevista que você começa às 9 da manhã e avança. Daqui a pouco aparece o Guilherme Medeiros lá. Cara de Paraty, eu apaixonado pelo Amir Klink, também de Paraty e tal. Pô, é um sinal isso aqui, hein? Aí vai lá, conversa daqui e tal. Cara, é esse cara. E a gente saiu, a gente se olhou, eu e a Isabel, disse, pô, esse cara é o cara que vai... Ele atende exatamente o que a gente precisa. Mas a gente não... Hoje ele trabalha numa empresa que tem muito mais condições do que a gente tem para poder oferecer para ele. A gente só tem um desafio que é tirar o cara daqui de Campinas, que é onde ele está morando, junto com a esposa, e levar o cara para Curitiba. Fizemos uma proposta, uma ansiedade muito grande pela resposta, porque a gente merecia muito mais do que o Guilherme merecia a gente. Mas tinha um caminho para poder traçar lá. Cara, quando o Guilherme disse, cara, eu falei em casa com a Marise olhou e disse, não, faz sentido, vou com vocês. Certeza, tá decidido já. E aí começou toda uma história que depois passou pelo Não Tem, Não Dá, né? Que é, cara, não tem adversidade que a gente não consiga superar desde que a gente esteja junto enquanto equipe. E nisso, se forem vários anos, esses últimos anos mais afastado, porque é assim que é a vida, né? Uhum. Mas quando a amizade realmente é verdadeira, a gente sabe que a gente se afasta, mas em algum momento, quando a gente se conecta, parece que foi ontem que a gente estava próximo. Então, cara, mais uma vez, brigadão por estar aqui. Fantástico, cara, estar junto. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom você relembrar todos esses momentos. Então, e isso aqui é gostoso. No final do dia, você olhar e falar, cara, valeu a pena. Olha que bacana essa jornada, que você é um pouquinho, né, das pessoas e daqueles momentos com quem você interage. E eu tenho muito orgulho dessa história, do que a gente fez. Eu sou... como eu falei com você de vez em quando, mando mensagem ali no LinkedIn, eu falei, cara, acho que eu não te agradeci ainda o suficiente ainda, porque é onde, né, minha família está formada, é a cidade hoje, daqui a pouquinho eu estou há mais tempo aqui do que em Paraty, então é realmente onde eu estabeleci, e isso começou nessas belas palavras que você fez aí. Obrigado, muito bom. E nessa pegada de ter as pessoas certas para fazer a diferença, porque a gente fez um pré-podcast aqui, onde eu já consegui pescar algumas coisas que eu posso trazer aqui para nossa conversa. Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, porque o momento nos impõe. E sempre mexer com pessoas é algo difícil, né? Mas ter as pessoas certas no lugar certo lembra um filme. Qual filme? Você não vai me fazer isso. Pessoas no lugar certo? Você está se referindo ao 300? Ah, olha aí, ó o Leônidas aí, ó. Ó o Rei Leônidas. Cara, o que o 300 tem a ver com isso, cara? Cara, o que o 300 tem a ver com isso? Só um parênteses, você estava falando, eu lembro do jornalzinho que a gente tinha ali ainda, e tinha o Take On Day e aquela camisa, que era a camisa do Não Tem, Não Dá. Eu tenho ela ali ainda. Agora acabei de dar um segundo de arrependimento, eu tinha que ter trazido. Vou te mostrar aqui, eu tenho, tá lá guardado com muito carinho. Mas, cara, o 300, ele mostra uma... Quantas vezes eu já vi o 300?
Mais de 10 vezes, tranquilamente. Pô, mais de 10 há vezes. 15 anos atrás eu já tinha visto 7. Eu tô esperando ainda, né? Com as minhas pequenas ainda não deu pra ver. Não deu, ainda não tá chegou, no mas momento. vai chegar. Tá no backlog, certamente. É só chegar na faixa etária. Mas traz de uma forma muito crua e muito simples como tem que ser a relação com pessoas e principalmente confiança. Eu acho que a questão da confiança é você reconhecer os seus desafios, você não temer o que tem lá do outro lado, independente se são 300 contra alguns milhões. Um pouco de honra, né? Mas ali de uma forma, obviamente, né, ficcional, lúdica, onde você consegue trazer vários aspectos que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A gente precisou ter hoje, vai precisar ter amanhã no nosso dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, a gente você trazia muito isso, e aí foi um ponto que a gente se assemelhou muito. Eu falei, cara, esse daí, entendeu? E deixa muito claro, né, gente? Aqui não é que a gente pratica nenhuma liderança onde tinha que dar aquele chute, a primeira cena que vem do Leônidas chutando. O mensageiro. O mensageiro, exatamente. Não, nada daquilo, né? Deixar para as telas a violência, deixa aquilo ali, não é exatamente nesse aspecto, para deixar muito claro, né? Mas como as relações são construídas, e no fundo, como você bem disse, né? A gente tem um arsenal de ferramentas, independente da carreira, independente do segmento de atuação, você tem que ter conhecimento para poder saber usá-las, elas só são um meio. Isso é importante, mas se você não tiver um time com confiança, se você não tiver um time onde você consiga olhar para o outro e falar, cara, eu seguro aqui, né? I got your back aqui, seguro, o que adianta? Não adianta, né? Então, isso, por isso que no final do dia você é repetitivo, mas tudo se resume a pessoas, né? E ali ele traz bastante lições que é muito bom. O cinema é uma das minhas paixões, onde você consegue ver de forma diferente, lúdica, onde você nunca imaginou, mas alguns conceitos que você traz no dia a dia, né? Então, é muito bacana. Pra gente encerrar esse assunto 300, eu quero recuperar uma cena do 300. Tá bom. Isso que eu não vi tantas vezes quanto você. Num primeiro momento ele tá sozinho. É ele e os seus 300. Daqui a pouco ele começa a ter oferta de ajuda de outros reinos, né? E aí o pessoal começa a oferecer ajuda para ele. Tem uma cena que ele tá à frente da equipe dele, a equipe dele tá atrás, né? O time de guerreiro dele. E o pessoal, não, tá aqui, você só tem 300, eu tenho aqui 2.500 aqui, vai te ajudar e tal. E ele faz perguntas para esse outro time. E ele pergunta assim, puxa, que legal, bacana, importante ajuda. Deixa eu só fazer algumas perguntas antes de a gente continuar aqui. Posso perguntar para qualquer um aqui? Pode. O que você faz? Sou padeiro. O que você faz? Eu sou ferreiro. O que você faz? Eu sou carpinteiro. Entendi. Time, o que nós somos? Guerreiros! Então, cara, eu não quero estar do lado, claro, cada um tem a sua qualidade e tal, mas ali, cara, é mais do que qualquer profissão, todo mundo tá unido pelo mesmo propósito. Naquele contexto. Naquele a pessoa contexto. certa no lugar certo. Mas vamos falar de outras paixões do Medeiros aqui. Isso. Boteco. Agora já tá mais, né, você Sim. e a Marícia agora já, né, já viraram pais aí, né, então já tá com uma frequência bem menor, né, aí você o cara é o fundador do Jacobina quase. Praticamente a gente participou bastante, a gente ajudou bastante. contribuiu pro Jacobina ali. Cara, por que boteco? O que tem o boteco de legal assim? Cara, pessoas. Caramba. Pessoas têm histórias, né? Então é bacana e é um momento onde você acaba se despindo. As pessoas se despem daquela máscara corporativa ou aquela... Se revelam, são elas mais na sua intimidade. Exatamente, né? É onde eu imagino que eu vou ficar daqui a pouco, porque aqui eu ainda estou meio incomodado, mas aí daqui a pouco, sabe quando você relaxa? Cara, agora... É isso, né? Porque, cara, todo mundo tem, né? Todo mundo tem os
seus medos, seus desafios, suas guerras internas, e a gente tem que respeitar isso. Mas o boteco, ele reúne as pessoas, né? Então Sim. você tem as pessoas, na maior parte do momento, no seu verdadeiro eu, né? Então, aquele momento tal de descompressão, né? Hoje em dia tem algumas empresas têm a sala de descompressão. Cara, o boteco resolve isso há muitos anos. Cara, tá chegando um momento agora que a gente precisa entregar algumas coisas aqui no nosso podcast. E um dos objetivos do nosso podcast, cara, é levar uma mensagem um pouquinho pro pessoal que assiste, que acompanha a gente, que tenta entender de maneira easy um pouquinho da indústria, um pouquinho da tecnologia vinculada à indústria. Porque o que a Easy veio trazer, né? Cara, são pessoas que estão olhando para um futuro, tentando antecipar um presente e ver se tem capacidade para poder fazer isso no tempo, para que a gente deixe de apagar incêndio. E aí é o que a gente não agrega valor, mas a gente fica fazendo boa parte do tempo. Se a gente for olhar uma atividade início a final, mais de 70% de coisas que não agregam valor versus aquilo que agrega valor. E para poder fazer isso, a gente, de maneira cada vez mais precisa ou de maneira mais automatizada, a gente precisa trazer a tecnologia. A tecnologia está aqui para nos ajudar, não para desagregar as pessoas. E aí eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho o que é, cara, para que serve um teste, como é que funciona um teste, aonde que eu aplico um teste, o teste, eu acho que é legal até você começar para poder exemplificar um pouquinho quando a gente fala de um teste de um produto tangível, um hardware, até você chegar numa parte intangível que é, cara, você fez a transição de um mundo que você testava aquilo que era palpável, e até brinco, né, cara, o hardware não tem chance de errar, porque depois que está no cliente para consertar um erro de um hardware é muito complicado. Mas um software, ele já nasce com erro, e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Mas como é que funciona isso, cara? Como é que o pessoal que está escutando lá pode entender o que faz uma empresa que garante a qualidade de um produto? Boa, e você definiu bem, o software já nasce com erro e é assim, todos eles. Então, por favor, se eu me alongar muito, me ajuda. Eu te resgato. Complementando e me resgata, mas na minha carreira eu também tenho muito orgulho da minha história estar muito relacionada com qualidade, com teste. Né? E eu consegui... Eu sei disso. E eu consegui ver isso em aspectos diferentes, né? Então, começando ali no hardware, numa linha de produção, manufatura, eu tenho que entregar uma caixinha no final do dia, né? No final do turno, e, na verdade, várias caixinhas para poder encher o caminhão e o produto nascer, de fato, ir para as prateleiras e seguir a sua vida. Exatamente. E ali você tem um desafio, você tem alguns desafios e um deles é tempo. Sim. Um deles é tempo. Você precisa testar o máximo possível naquele tempo. Então você tem a hora. Por hora eu tenho X, uma produtividade. X placas têm que ser testadas. O TACT do teste não pode ser superior ao TACT de produção. Não pode. Senão vira um gargalo o teste. Exatamente. Isso, e aí quantas estações de teste, ou eu consigo otimizar o software, eu consigo teste elétrico, teste funcional, tem alguns ali, né, clássicos numa linha de produção de informática, mas você conseguir, né, colocar o cycle time e equilibrar realmente é um dos fatores importantes, mas você precisa garantir a cobertura mínima, né? E na prática, quando está falando de hardware da eletrônica, é a primeira vez que aquela placa foi ligada, né? Então ali você tem algumas etapas que não é nem teste, é uma finalização da construção. Você faz gravação de MAC address. Lembra disso? Eu tinha um desafio muito grande na gravação do MAC address. A tal da BIOS. A tal da BIOS e por aí vai. Mas enfim, o teste, só um conceito que vale, né? MAC address, cara. Você está vindo com alguma surpresa, você está tentando também te surpreender de alguma forma. Era um dos acordos, e muito claro, isso é muito bom. Hoje em dia a gente fala muito de acordo de resultado, e aquele ali era o nosso acordo de resultado muito claro, muito simples. Fácil. As coisas têm que ser easy. As coisas têm que ser easy para funcionar, porque, enfim,
Voltando, né? Por que você precisa de teste? Porque na nossa cadeia produtiva, por mais que a gente está num momento de inteligência artificial, é a humanidade que usa ela, né? Somos nós que mandamos, né? Então, as brincadeiras, no dia que essa chave virar, aí vai ser realmente perigoso, mas por enquanto vamos fazer de tudo para que a gente use ela como uma ferramenta, assim como um martelo. É uma ferramenta e a gente tem que saber usar, tem que estar treinado, tem que saber como usar. Mas partindo desse princípio, errar é humano. Em qualquer, né, em qualquer conceito. Se errar é humano, eu vou precisar fazer algumas validações, algumas verificações, teste. Alguns pocaioques. Exato. E por aí vai, para garantir isso. E, obviamente, no hardware isso é muito mais fácil. Você vai ver se um componente está faltando, ou se o componente está errado, ou se ele tem uma polarização, se ele está invertido, se era para funcionar o som, a tela e algumas características. Você consegue quebrar todas as características que você está testando e você cria mecanismos de teste, fazer isso funcionar para atingir a quantidade de centenas de placas testadas por horas para equilibrar o seu takt time, como você falou. Depois, eu tive anos com experiência nisso. Depois eu fui indo para a área de P&D, na verdade antes da manufatura, né? Então eu estava trabalhando, eu tinha tempo, eu tinha prazo também, mas ali se eu tinha que testar 100 placas em uma hora, naquela estrutura, eu tinha que testar um produto só. E eu tinha 6 meses, 8, 10 meses para fazer o teste de um produto, a validação. Então eu tinha uma Silver Sample, uma Golden Sample, você recebia protótipos, aí você valida só a mecânica, depois você valida só a parte elétrica, depois você valida a funcionalidade dela inteira, integrações, enfim. E você tinha uma rotina de testes que demandavam muito tempo, validações, né, certificações de produto, enfim. Então, tempo não era necessariamente o problema, mas como a gente costuma dizer, a gente tem que ser capaz, quando se trata de teste, se eu tiver 1 minuto ou 1 ano, eu tenho que conseguir fazer um teste. E parece que eu falo, cara, mas você tem 1 ano? 1 ano tá tranquilo, então vamos pro boteco, dá para ver 300 um monte. Não, né? Se a gente não pode ter a síndrome do imposto de renda e só entregar no último dia, né? Você tem uma cobrança maior. Se você me der 1 ano para fazer uma tarefa, você não vai esperar nada além de uma excelência, né? Nada além de uma... não nada dá para dizer... menos que Prime. Nada menos que Prime. Não dá. Porque, cara, como... Você vai falar... A desculpa, cara, mas é que eu não tive tempo. Desculpa, essa não cola. Inclusive depois, mas aí essa história que você falou do Amir Klink, tem uma história incrível dele em relação a tempo também, mas enfim. Do cara que ia consertar a janela? Consertar a janela. Essa é boa. Essa é fantástica essa história, porque o cara tinha tempo, ele simplesmente, só para não deixar todo mundo curioso, por favor, que a gente já falou, né? Ele, na primeira viagem dele, que ele saiu... Fazer a volta ao mundo sozinho... Não, ele foi para Antártica primeiro. Foi para Antártica, depois ele subiu, foi para o Ártico, invernou 1 ano no Ártico, ficou lá congelado, depois ele voltou para Paraty. Isso, que era para ser uma viagem, acho que de 1 ano e pouco, ficou acho que 2 anos e meio, né? Alguma coisa assim. Enfim, só que na noite, ele saiu depois de meia-noite do dia 1º de janeiro daquele ano, que não vou lembrar, e ele falou com a pessoa, o caseiro que cuidava da casa, tinha acabado de ter uma chuva e quebrou uma vidraça. E ele pediu, por favor, cara, conserta essa vidraça para mim aqui, arruma, e o cara não sabia quem era e o que ele ia estar prestes a fazer. Enfim, ele foi, 2 anos e meio, ele voltou, todo mundo celebrando e tal, ele passou lá, depois de ter falado com todo mundo, viu a janela estava quebrada ainda. Ele encontrou esse senhor num dia, numa missa de manhã e tal. Cara, eu vi lá, eu te pedi, a janela está quebrada. Pois é, seu amigo, é que eu não tive tempo. Essa é a história. Cara, como assim não teve tempo? Né? Então, isso, quando você tem o tempo para fazer as coisas, aí, o nível de exigência só sobe, porque você tem uma das coisas que é mais rara, que é a coisa que mais vale hoje em dia, é o tempo da pessoa, né? Só fazendo um paralelo hoje, nesse mundo rápido, de digital, todo mundo trabalhando remoto, mas a gente não pode esquecer que, cara, isso aqui, mesmo que às vezes eu tenho que fazer via tela, mas
isso aqui é muito rico. Quando você doa um tempo seu para alguém, cara, esse tempo não volta para trás. Mas, enfim, nesse momento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, eu tinha tempo para fazer isso, mas a gente não podia errar. Eu tinha que ter uma estratégia muito grande, eu tinha que testar. Quanto que investimento viria depois do teu sim? Ou começar um novo projeto, se fosse um não, para poder reparar alguma coisa que pudesse ser muito complexo para depois fazer uma série, né? Exato. Eu estava testando alguns protótipos, algumas dezenas de protótipos que iriam virar algumas centenas de milhares de produtos. E se tivesse alguma falha sistêmica, ela iria se reproduzir em toda aquela cadeia. Só isso, né? Mas ainda nesse fato, eu ainda testava itens que são tangíveis, né? Sim. Então você testava se ele suportava a temperatura e como que ele se comportava. Então eu consigo usar uma câmera termográfica e ver, assim como era lá na Fórmula 1, nas transmissões onde você via o vermelhinho no pneu, ver o freio. Eu conseguia ver mecanicamente o quanto que ele resiste, qual a força, qual é o torque. Eu conseguia medir a eletricidade, né? Eu conseguia ver se ele funcionava mesmo com energia de baixa qualidade, com 90 volts ao invés de 110, enfim. Eram características ainda tangíveis. E aí vem o mundo de software, que é o terceiro olhar no qual eu estou hoje, que você não consegue ver nada, é intangível, né? Aquele software está sempre em desenvolvimento, né? Um software colocado no mercado, ele está vivo e você precisa manter isso. E aí hoje em dia tem alguns termos, né, que a indústria no geral vai criando alguns conceitos, e um muito falado é o débito técnico. O débito técnico é uma forma bonita de falar que você, e aí colado nele tem o time to market, que isso é muito mais conhecido, né? Então, cara, eu tenho que entregar hoje. Tá bom, eu tenho que entregar hoje. Tá pronto? Não, tem 3 coisas que tá faltando. Vamos assim mesmo. Esse 3 coisas que tá faltando é o débito técnico, né? Então, coisas que, obviamente, de uma forma muito simples, mas erros ou problemas, ou até funcionalidades que eram para ter sido implementadas, erros que eram para ter sido corrigidos, mas no final das contas tudo é custo-benefício. Sim. Né? Você não pode, se você esperar para ter o produto perfeito, você perdeu o time, não existe. Né? A gente tem vários exemplos de várias empresas com vários produtos conhecidos que deram bastante problema, por isso que existe recall. Né? Então, não dá para tratar tudo a ferro e fogo, né? E certamente todas essas empresas, elas tinham uma boa verba de qualidade, tinham uma boa, e ninguém faz querendo errar. Mas só que você tem que ter uma estratégia. Isso mostra o quão importante é essa matéria, o quão importante você testar, validar, e o quanto que isso não é custo, isso é investimento. Porque quando se trata de cliente, hoje não tem cada vez, né? Hoje com Customer Success, com várias iniciativas, metodologias, frentes, falando de como você deve cuidar bem do cliente. Isso já vem de longa data, mas cada vez vem terminologias novas, né? Mas mostra o quanto que você não pode correr o risco de perder o seu cliente, né? E no mundo ágil, no mundo digital, como a gente está, com uma concorrência muito grande, cara, se você não me atender no próximo minuto, eu tenho dezenas de opções no minuto seguinte. Então, trate de me atender bem, porque você está toda hora prestes a me perder. Só esse é o contexto que está em praticamente todo o mercado, independente do segmento onde você atua. Só isso já faz a necessidade de você ter uma boa estratégia de qualidade, uma boa estratégia de testes. Você precisa estar olhando. Se você não está olhando, seu concorrente está, e por isso que ele está entregando produtos melhores. E produtos melhores não significa necessariamente não ter problema, mas se você está conseguindo ter a visão do problema antes de alguém, você conseguir saber que a sua telha de vidro aqui eu deixo corrigir, porque eu tenho mecanismos para poder validar e eu não espero o outro vir e falar, porque quando o cliente ele vem e fala para você que tem um problema, salvo os casos, ele não vai voltar, né? Então, e geralmente ele também nem te dá esse retorno. Sim, não vamos entrar nem nessa situação. não vamos entrar nem nessa seara. Mas você conseguir ter mecanismos de saber como o seu produto, o seu serviço está saindo na ponta, né? Para você conseguir corrigir e você ser autossuficiente com isso. Acho que essa cadeia, né? Na prática é um PDCA. Se você conseguir fazer o PDCA da sua qualidade, você está sempre planejando, fazendo, checando e com as ações para poder fazer, porque sempre tem o dia seguinte, sempre tem problema para resolver, não tem como. Então, a minha vivência, ela trouxe alguns aspectos, mas no fundo, é tudo qualidade. No fundo, a gente estava falando antes do Lean,
né, que abrange, independente se é software, independente se é hardware, independente se é uma manufatura, se é um produto ainda em protótipo, mas a base é a mesma, né? Você obviamente tem ambientes diferentes, contextos diferentes, com variáveis diferentes. Só que todas elas são mapeadas, né? E são mapeáveis. Esse que é o importante, né? Por mais difícil que seja, tá bom, mas não é infinito, né? Então, cara, vamos colocar. Cara, mas está faltando papel, não cabe. Então, arranja mais papel, vamos numerar. Quais são os fatores? Vamos fazer uma simples análise de causa e efeito. Então, tem muito... E aí, sim, tem muita teoria. Isso aqui é curioso, né? Tem muitas coisas que já existem aí há décadas. E às vezes você tem solução do ano agora, um problema agora, que você está usando algumas ferramentas, algumas simples técnicas que já existem aí há algumas décadas e ainda são úteis, né? Porque é uma forma de pensar, é uma forma de você... E hoje a qualidade, e falando do mundo de software, você ser muito mais preventivo. Você consegue prever as coisas, você consegue... Se o bug ele vai existir, né? Sempre existe o bug N+1, e como você falou, o software ele nasceu com defeito, ele vai aparecer algum problema. Se isso já é fato, por que eu não crio o mecanismo de eu encontrar esse problema, esse bug antes de você, meu cliente? Né? Então, existe a engenharia do caos, tem o Chaos Engineering que tem toda uma técnica só para fazer isso, só para você conseguir, no seu ambiente de produção, forçar o erro, né? Assim como na segurança existe o hacker, né, buscando vulnerabilidades, né, portas abertas, enfim, você tem isso para funcionalidade também, você tem isso para estabilidade daquele produto. Eu não sei se para todo mundo é assim, mas às vezes a gente tem uma visão muito daquilo que a gente enxerga e pouco daquilo que está por trás, né? É a questão da analogia com o iceberg. Quando a gente olha um software, por exemplo, a gente está muito ali na interface do software. Então é a telinha, é a informação que a gente obtém, a informação que a gente insere e tal, mas por baixo daquilo ali, e agora eu aprendi um pouquinho melhor isso, existem várias camadas, vários softwares que se comunicam entre si para poder gerar aquela telinha, aquela informação. Então o teste é justamente para você, além de testar aquilo que você pode perceber através de uma interação, mas é muita coisa que acontece por trás daquela telinha, né? Então, imagina quantas possibilidades diferentes pode acontecer em algo que está sendo transformado o tempo todo, porque diferentemente de um hardware que já foi feito, já foi entregue, esse hardware aqui eu não mexo mais. Ele está lá, está funcionando. Mas o software, ele está toda hora sendo desenvolvido ou evoluído. E aí abre várias possibilidades que eu mexi numa partezinha aqui e vai surgir um efeito em outra coisa que eu nem estou percebendo lá. Perfeito, a integração. Hoje tudo está conectado, né? Então, o caráter de ser vivo, né? Um exemplo que eu sempre dou nisso que você colocou agora, Christian, que eu sempre penso é, cara, há 10 anos atrás, quando a gente comprava no e-commerce, você ia cadastrar pela primeira vez, você tinha lá e-mail e vai criar sua senha, seu cadastrozinho básico. Imagino que a gente era dono desse e-commerce. 10 anos atrás é só uma referência para dizer que é algum tempo, tá? Hoje em dia, você não tem mais isso e, na verdade, pouquíssima gente cria ou faz o seu, né, o seu cadastro a partir do seu e-mail e da sua senha. Já tem as suas 2, 3 opções da sua rede social. Sim. Então, você já usa o seu ID, o seu pré-cadastro de uma rede social, que é só você dar um aceite, porque você já está logado na rede social e pronto. Aquele e-commerce, ele teve que atualizar o software. Tipo, se você, o seu e-commerce podia estar vendendo esse nosso hipotético, estava vendendo um monte, recebia novos usuários que eram cadastrados assim. Se eu não estou conectado com o dia a dia, que as redes sociais, eu não estou vendo que está todo mundo se mexendo, e se eu ficar parado, vou perder vendas. Meu resultado vai ser afetado com isso, né? E colocar esse código ali é muito fácil, tem alguns que fazem isso e não deu problema, e tem outros que deu. É isso mesmo. Então, cara, depende. Aí, pra gente não entrar aqui no Techniquez, vai depender de qual a linguagem, né? Tudo o que você tem por trás, quais são as suas ferramentas, suas ideias, enfim. E isso que você trouxe, essa semana mesmo eu vi
eu gosto muito de analogia, você lembra disso, você sabe, né? A gente já falou, o 300 era uma fonte para isso, mas eu uso muito analogia no dia a dia. E no mundo de software, isso do iceberg, basicamente o mundo de software, só para eu conseguir desenvolver meu raciocínio, tem 3 grandes componentes, que é o front, né, o front-end, aquilo que a gente vê, a UI, né, a interface, e tem o back, são os códigos, é aquele do Matrix, lá um monte de 0 e 1 que está ali atrás. E tem o banco. Tem o banco, e hoje em dia tem as famosas APIs, que tem no meio, né, tem o middleware ali, tem o intermediário, né. É muito difícil, é muito complexo você explicar isso e você só vê o front. Você não vê a API, você não vê o back, você não vê o banco. Isso deixa para o time de desenvolvimento. Né? E todos eles são camadas. O software é construído em camadas. Se você pudesse tangibilizar isso, você pode construir como uma pirâmide. Ou o iceberg, né? Você só vê o topo. Você não só pode, como deve ter estratégias de teste para cada um deles. Né? Como que funciona como é que todas essas camadas funcionam na hora que você está fazendo aquela transação, na hora que você está vendo o extrato da sua conta, quando você está fazendo o seu pagamento, quando você está comprando um item, enfim, né? Hoje em dia você está vendo um vídeo pelo seu celular, pelos N devices que existem hoje. Né? Então, existe uma camada e a analogia com o iceberg cabe muito bem. Você é contratado, a Prime é contratada para poder achar as fragilidades, né, de um produto, no caso de um software. Normalmente, quem já faz isso imagina que, puxa, eu conheço, eu desenvolvi e tal, eu mesmo posso fazer isso aqui internamente. Por que procurar alguém de fora para testar aquilo que é seu? Por que eu mesmo não faço isso? Porque a gente é viciado. Se você construiu, você já sabe como ele funciona. E se ele é seu, o time to market atua um pouquinho ali também, mas você, uma palavra que a gente, né, uma forma que a gente sempre usa, quando você testa aquilo que é seu, você só vai testar o caminho feliz. Você vai testar, cara, eu desenvolvi o microfone para captar, então eu vou fazer isso. Vou testar essa funcionalidade. Mas espera aí, se eu tirar aqui a espuma, você não pensou nisso, cara, mas podem pegar e comprar esse seu microfone, tirar e ainda reclamar, e você vai ter uma reclamação daquele microfone que funciona muito bem com a espuma, sem a espuma. Ah, mas cara, ele está fazendo um mau uso, mas você especificou isso no seu manual? Não, eu nem tinha pensado nessa condição. Pois é, ninguém pensa em todas as condições. Então, uma das qualidades de um time de teste é ser curioso e criativo, de criar. A gente, como usuário, ninguém pensa que, cara, eu comprei esse microfone para usar aqui na mesa, mas daqui a pouco eu estou usando dentro do carro, onde eu estou usando uma viagem, minha filha está usando para gravar um áudio na hora que passou num túnel. Enfim, será que não tem alguma coisa que vai... As condições mudam, né? E quando você é dono do próprio produto, você acaba não tendo foco, porque não é o seu cerne. O seu cerne é fazer aquele produto e faça ele muito bem. Só que deixe outra empresa, deixe um outro grupo, né? Uma outra área, na verdade, cuidar disso, porque é o foco dela, é o cerne dela, é encontrar formas de você usar aquele produto e quais são as variáveis que podem afetar ela, porque, de novo, isso é a forma preventiva de ser, né? De existir a qualidade, de existir o teste, porque se eu tenho ações preventivas e eu conseguir testar e ver isso antes do meu cliente, eu preveni uma frustração, eu preveni uma perda de uma venda, eu evitei uma nota baixa na App Store e por aí vai, né? E tem o segundo fator da imparcialidade, né? De uma maneira muito, com um ditado popular, nunca se deixa o cachorro cuidando da linguiça. É uma forma também de responder. Simples assim, não dá para confiar, né? Não, eu acho que essa pegada de você tá tão acostumado a fazer sempre o mesmo caminho, lá na assessoria, lá na consultoria e também lá na Easy, eu sempre fico brincando, pessoal, o que a gente precisa ser muitas vezes é o surdo no pau de sebo. Porque, cara, se a gente começar a escutar muita coisa, a gente desiste, não vai subir esse negócio aqui. Então,
Até eu entendo que vocês, assim, em algum momento, entendem toda a dinâmica do produto, quais são os resultados que são esperados, mas, cara, agora deixa eu tentar chegar nesses resultados por aqui, depois eu te explico como é que foi, porque senão daqui a pouco você também tá muito focado nos resultados que você tá esperando ali, né? Mas, cara, como é que funciona para você ganhar essa confiança? Porque imagina, cara, que o cara vai delegar uma série de informações ou de fragilidades e aí tem conflitos, né? E são pessoas. E como é que vocês tratam isso? São, cara, são. E tem muitos, né? E as organizações são complexas, né? Você tem áreas que têm objetivos distintos, a organização tem um objetivo só, mas cada área tem o seu. Sim. Que em alguma parte se sobrepõem, são conflitantes, né? O que eu busco, a melhor forma de te responder que me vem aqui, a gente mostra na prática. Uhum. Porque o software, ele já é etéreo por si só. Ele Sim. já é intangível por si só. Se eu tentar te convencer com um speech de 10 minutos aqui, cara, com 2 minutos você já não tá aguentando mais. Então, eu falo, cara, isso tá bom, isso que você tá me falando é óbvio. Porque muito, na verdade, quase... Isso aqui é o curioso, no dia a dia de qualidade, você se vê falando coisas óbvias, né? E aí a gente tem até a fala, né? O óbvio precisa sempre ser dito. Né? Isso para a liderança funciona também muito, porque você não sabe o contexto do outro, o momento do outro. Às vezes você precisa ser relembrado de alguns conceitos, né? A prática é a forma de você conseguir convencer, né? E obviamente tem várias... O como faz toda a diferença, mas se eu pegar o seu problema, então... Abre aqui o seu problema, deixa eu te mostrar como é que eu trato isso. Deixa eu te mostrar, fazer um MVP, deixa eu te mostrar como eu já fiz isso, como eu já tratei esse tema em empresas com o mesmo desafio, um problema semelhante do seu, mas sempre de forma prática, porque você tem um caminho de problemas. Você vai precisar ter acesso a informações que você é uma empresa de fora, hoje num mundo, né, com problemas de segurança, né? A sua privacidade sendo tão discutida, então eu tenho que ter todos esses cuidados, eu tenho que ter a ferramenta certa, no tempo certo, para convencer e dentro, como eu comecei falando, dentro da empresa, uma coisa é você falar com uma área de negócio, uma hora você falar com a TI, que é um time técnico, eles buscam coisas diferentes, eles estão ali para fazer entregas específicas, mas que se complementam no final, né? Só que essa liga, esse complemento é complicado, é muito complicado, porque depende de pessoas e você acaba sobrepondo a sua necessidade da área sobre a necessidade da organização como um todo. Então, perceba, tem uma parte técnica muito grande, mas a estratégia, como você conecta as pessoas e, cara, o que está doendo agora? Então, eu vou resolver isso e saber ser muito específico ser muito preciso no diagnóstico e ser muito assertivo, né, no que você na receita que você está dando, né, no tratamento que você está sugerindo, e sabendo que essas coisas você não consegue arrumar e consertar do dia para a noite. Então, tem um quê de prática, mais respeito e ser muito assertivo naquilo que você propõe, né? Então, e veja, tipo, de novo, é muito superficial, parece, né? Parece que tem muita coisa técnica ali por trás, mas se não tem coisa que a gente já falou no começo, para você adquirir essa confiança, eu tenho que te mostrar que eu sou capaz. Então, eu vou ter que quebrar em pequenos partes onde eu consigo mostrar que eu sou capaz na parte 1, e aí você, cara, beleza, vamos ver a parte 2. Vamos ver a parte 3 e a gente vai incremental, né? Então, a parte de incremental faz toda a diferença. Guilherme, a gente já está indo para as finaleiras aqui do nosso podcast, e eu queria aproveitar para abrir esse espaço, né? A gente já falou um pouquinho aqui da Prime Control, o que a Prime Control faz, mas uma das matérias-primas mais importantes para vocês são pessoas. Quando vocês começaram essa jornada, falar de um profissional tester, né? Puta, preciso procurar, estamos crescendo, preciso contratar alguém que tenha um conhecimento de teste. Puxa, joga essa rede, não vem ninguém, joga essa rede, não vem ninguém, vem desenvolvedor, mas... Cara, fala um pouquinho da formação de vocês, o pessoal que está interessado aí a
a entender um pouquinho mais esse mundo do profissional tester, aonde que ele pode procurar algum tipo de especialização, de formação. Fala um pouquinho aí da formação que vocês proporcionam e onde pode achar, como é que funciona. Perfeito, perfeito. Então, realmente é um nicho, né? É um nicho dentro de um nicho, né? Então, esse mundo de Quality Assurance realmente ele tem crescido, mas ainda o mercado é muito pequeno, né? Então, vira e mexe tem muitas notícias de, né, a mão de obra é escassa e vai ser, a tendência não é positiva, né? De vagas que o mercado vai oferecer contra profissionais capacitados disponíveis, né, pegando o que tem hoje, né, no nosso ensino formal. Então, para resolver isso, a gente já tem uma iniciativa interna já de alguns anos, né, que antes de pandemia, que isso era presencial e hoje ela se mantém totalmente remoto, de ter uma academia, né, totalmente promovida, tocada pelos as nossas pessoas, os nossos líderes, especialistas, time de people, de RH também, onde eles fazem basicamente, criam um treinamento com teórico mais prático, onde isso é ofertado hoje, então, nas redes, né, no nosso site tem, né, primecontrol.com.br, então a gente tem um lançamento de, basicamente, 2 vezes por ano, a gente abre esse curso para mercado, para todo mundo. Então, a gente tem, e como a gente falou bastante de pessoas aqui, a gente já tem histórias e algumas que eu acompanhei de perto, de um mecânico de moto, oficina. Ele queria mudar, ele viu, alguém indicou, cara, vai lá, se inscreveu. Hoje ele é desenvolvedor, está aí no mercado. Então, essa daí é uma das centenas de histórias de transformação que a gente teve e como mostrar que tem opção e é para todo mundo, né? E transição, muitas pessoas em transição, né, de carreira, onde já tem uma experiência numa, mas quer mudar. E os resultados, a cada edição que a gente faz, os números são... O tempo de abertura dos formulários e dos cadastros é menor. Então, a última agora, a gente teve, acho que em menos de 2 dias, 600 pessoas inscritas, né? Então, esse é o volume de pessoas que a gente treina. Então, a gente treina mais de 1.000 pessoas por ano, trazendo conteúdo de Quality Assurance, né, de forma teórica e com prática, né, para conseguir fomentar isso. Então, é uma forma de, obviamente, resolver um problema de falta de mão de obra para a gente, mas também para o mercado. Todo mundo tem que ter a sua parcela, né, de sociedade, de poder contribuir, né, o give back. Todo mundo precisa disso e essa é uma maneira que a gente se orgulha muito, que a gente tem e mantém já há vários anos. Galera, você que é mecânico de moto, vou estender aqui também, você que é motoboy, você que está aí no delivery, tá achando que essa vida é dura, quer fazer uma transição de carreira, tá buscando aí algo inovador, quer trabalhar como Quality Assurance, utilizar a inteligência artificial para testar software, acessa lá a Prime Control, veja a próxima turma, se inscreva, a sua vida vai mudar. Guilherme, brigadão, cara, sensacional. Manda um abraço aí pro pessoal da Prime Control aí, cara. Gente, abraço, obrigado. Eu não tô sentado nessa cadeira aqui à toa, faz parte, né? É vocês que me propiciam essa história, me propiciam essa experiência, esse aprendizado diário. Todo mundo tem. Eu digo que todo dia você tem que aprender alguma coisa e tem que ensinar alguma coisa. Eu acho que isso faz a gente crescer, faz a gente conquistar essa rede, se conectar, né, de amigos, como a gente falou, você trouxe no início, se conectar e se conectar com a sua verdade, principalmente, né? Mas obrigado, cara, obrigado. Show. Novamente pela oportunidade, um prazer, e realmente passou voando. Valeu. Obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.